Capítulo 10. O amor e a justiça de Deus se encontram. Enquanto aumentava a controvérsia em torno de Jesus, ele começou a explicar aos seus discípulos a verdadeira natureza de sua missão. Ele lhes disse que logo seria entregue aos líderes religiosos e morto. 3 dias mais tarde, ele ressuscitaria dentre os mortos. Seus discípulos ouviram o que ele estava dizendo, mas não chegavam ao pleno entendimento de suas palavras. Todos os anos, o povo hebreu tinha uma celebração chamada Páscoa. Muitos viajavam grandes distâncias para observar a Páscoa na cidade de Jerusalém. Este tempo era reservado para lembrar como Deus livrou o povo hebreu da escravidão no Egito. Quando o faraó se recusou a deixar o povo ir, Deus enviou a morte a todos os primogênitos do Egito, mas não aos primogênitos cujas casas estavam sob a proteção do sangue do cordeiro que havia sido aplicado às portas. E assim, o anjo da morte passou por cima. Eles estavam protegidos pelo sangue. E aconteceu que Jesus, a quem João chamou de Cordeiro de Deus, subiu a Jerusalém para observar a Páscoa. Jesus já se tornara tão conhecido que o povo celebrou sua chegada. Eles clamavam, Hosana, que significa, salve-nos agora. Este momento havia sido profetizado pelos profetas hebraicos centenas de anos antes. Jesus sabia que alguns dos líderes religiosos não ficariam contentes com esta recepção. Ele também sabia que esta recepção os aproximaria mais do papel que iriam desempenhar no plano que fora estabelecido tempos antes. Nos dias que precederam a Páscoa, Jesus continuou a ministrar ao povo. Os líderes religiosos o observavam cuidadosamente. Alguns deles se sentiam atraídos por Jesus. Muitos simplesmente queriam acabar com ele. Através dos anos, os líderes religiosos acrescentaram centenas de leis às leis que Deus havia dado a Moisés. Quando Jesus confrontou abertamente o modo como esses líderes religiosos dificultavam as coisas para o povo seguir a Deus, a tensão aumentou. Os líderes religiosos não podiam mais adiar o assunto de como lidar com Jesus. Por isso, convocaram uma reunião. Eles temiam que, se fosse permitido que Jesus continuasse a instigar o povo, o poder estrangeiro que governava sobre sua terra poderia entrar e tomar seus lugares de líderes. A questão na mente deles agora não era se eles acabariam com Jesus, mas como. Então, armaram um plano. Enquanto isso, Jesus reuniu seus discípulos para celebrar a Páscoa. Tomando o pão da Páscoa, Jesus o partiu e disse: Este é meu corpo, o qual é dado por vocês. Depois, tomou o vinho, que representa o sangue do Cordeiro Pascal, o qual tinha sido colocado sobre a entrada das habitações hebraicas. E ele disse: Este é meu sangue, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Jesus sabia que Satanás tinha colocado um plano de traição no coração de um de seus discípulos. Então, Jesus o enviou para fazer o que estava em seu coração. Jesus permaneceu com os outros discípulos, falando a eles das coisas que viriam,
Ele disse que em breve deveria ir para o Pai para preparar um lugar para eles nos céus. E que enquanto ele estivesse fazendo isso, eles seriam perseguidos. Mas Jesus disse que não deveriam ficar perturbados, pois o Espírito de Deus viria para ser seu ajudante e consolador. E no tempo apropriado, Jesus retornaria para eles, e eles estariam juntos para sempre. Após dizer essas coisas, Jesus orou e todos eles se dirigiram para um jardim perto dali. Não muito tempo depois de ali chegar, os discípulos caíram no sono. Mas Jesus agonizava em oração, sabendo que em breve devia acontecer. Da escuridão veio o discípulo que ia trair Jesus. Com ele havia líderes religiosos e guardas armados. Quando um de seus discípulos tentou defender Jesus, Jesus o impediu, dizendo que ele poderia facilmente convocar milhares de anjos em sua defesa. E Jesus foi com eles por sua própria vontade. Jesus foi então levado para uma reunião dos líderes religiosos para ser interrogado. A interrogação se resumiu finalmente em uma pergunta: você é o Filho de Deus? Jesus lhes respondeu: sim, eu sou. Ouvindo isto, eles acusaram Jesus de cometer um pecado digno de morte. E eles se levantaram e levaram Jesus ao governador estrangeiro que governava sobre a terra. Jesus tinha falado frequentemente do reino de Deus. Então o governador perguntou a ele: você é um rei? Jesus disse que o seu reino não era deste mundo. O governador disse aos líderes religiosos: este homem não fez nada digno de morte. Mas os líderes religiosos ainda buscavam a morte de Jesus, alegando que ele era uma ameaça ao povo e ao governador. Jesus não se defendeu. O governador estava surpreso e, não querendo condenar Jesus, ele propôs outra solução. Era costume libertar um prisioneiro durante a Páscoa. O governador queria libertar Jesus, mas os líderes religiosos clamavam que libertasse outro, um homem conhecido como assassino e ladrão. Esperando acalmá-los e pôr fim ao assunto, o governador mandou chicotear Jesus. Após chicotear Jesus severamente, os soldados o vestiram com um manto vermelho. Então fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a zombar dele, dizendo: salve, rei dos judeus! Jesus então retornou ao governador, o qual ainda desejava libertá-lo. Mas os líderes religiosos ainda procuravam a morte de Jesus. Logo uma multidão se reuniu do lado de fora. Por isso o governador saiu e perguntou à multidão o que devia ser feito com Jesus. A multidão, instigada pelos líderes religiosos, gritava: crucifica-o! Tendo permitido que o povo fizesse a escolha, o governador entregou Jesus para ser morto. Eles colocaram sobre Jesus um pesado travessão de madeira.
e levaram Jesus a um lugar fora da cidade, onde os criminosos eram mortos. Após pregar Jesus na madeira, ergueram-no para morrer. Por cima dele, colocaram uma placa indicando que sobre essa cruz estava pendurado o rei do povo hebreu. Os líderes religiosos não concordaram, mas os soldados seguiram as ordens do governador. A placa permaneceu. Alguns o insultavam, outros lamentavam. Apesar de tudo isto, Jesus não disse uma palavra áspera. Ao invés disso, falando ao seu Pai no céu, ele disse: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Por 3 horas a escuridão caiu sobre a terra. Tudo isto parecia sem sentido. Contudo, isto fez sentido perfeito. Deus é justo, correto e puro. Ele não podia aceitar o mal que entrou no mundo através de Satanás, nem podia aceitar o mal que entrou na humanidade através de Adão. Aceitar isto seria violar o seu caráter e corromper a sua natureza. Mas Deus também é amor. Ele criou as pessoas para amá-las e ser amado por elas. Para Deus julgar as pessoas pelo mal nelas, seria destruir todo o objeto de seu amor. Este era um dilema de proporções divinas. Mas conforme a sua história, este momento fora planejado antes da criação e profetizado através das eras. Na cruz, Jesus tomou o nosso pecado sobre si. Ele pagou a pena pelo nosso pecado e se tornou o nosso substituto. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita e o seu amor cumprido. Então, Jesus disse: tudo está terminado. E inclinou a cabeça e morreu.